E chegou-se a Josué e ele disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas vem agora, como o príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe: Que diz o meu senhor, seu servo? Então disse-lhe o príncipe do exército do Senhor, Josué: Descalça o sapato dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim, né? Então agora nós vamos lá para Efésios 6. Primeira palavra o Senhor tinha me dado essa, mas hoje no decorrer do culto, né, o Senhor foi confirmando no meu coração. E quando eu essa noite quase nem dormi direito, né, pensando, preocupada, que eu fico assim muito preocupada mesmo, né, porque a gente quer entregar o melhor para o Senhor, né, a gente não sabe qual é a necessidade da igreja, né, fala: Senhor, eu não quero chegar lá e falar coisas de mim, coisas do meu pensamento, né, que se for para ser assim, que eu nem suba ali, porque o lugar aqui é santo, né, então nós temos que ter esse cuidado, esse temor a Deus, com a palavra do Senhor, né, então, mas o Senhor confirmou o meu coração, hoje no decorrer do culto, a palavra de Efésios, né, hoje estava falando sobre família, sobre os pais, filhos, né, então eu queria falar aqui em Efésios 6, fala assim: Vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na demonstração do Senhor. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que também o Senhor deles, o vosso, está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Amém? Amém. E essa palavra aqui eu quero deixar para os jovens de hoje, né? Eu sou meia jovem, né? Mas essa palavra cabe a mim também. Nós temos pais, né? Não só porque casamos que nós, né, vamos deixar de honrar e obedecer aos nossos pais, né? Eu tomo muito essa palavra assim na minha vida, porque realmente isso aqui é um segredinho de muito sucesso, né? Para todos, né? Obedecer aos nossos pais, honrar eles, né? Porque Deus tem Deus, né? Que nós realmente temos em primeiro lugar, e depois, né, os nossos pais, a família. E com certeza Deus guia eles primeiro, depois vai falar as coisas para nós, né? E eu louvo muito a Deus e glorifico a Deus, né, pela minha família, pelos meus pais, né? Quem conhece meu pai sabe como é, ele também, ele é meio rígido, né? O pastor estava falando dele e eu lembrei da minha memória antes, né? Quando eu era um pouquinho mais adolescente, meu pai também era bem rígido, né? Não deixava a gente fazer assim muitas coisas. E para quem me conhece, tem pessoas novas aqui na igreja, né? Mas eu não vim de berço evangélico, né? Não faz isso há muito tempo que eu aceitei ao Senhor. Mas assim, a gente tem aprendido a cada dia mais, amém, né? Glória a Deus. Mas eu creio assim que desde lá daquela época, né, que o Senhor nos chamou, nos escolheu, o Senhor guarda, né? Aleluia. Vem nos guardando, né? Porque não lembro ao certo quantos anos eu estava, mas foi no ano de 2007. Eu coloco a contar assim que eu comecei a servir a Cristo depois que eu me batizei, né? Enquanto a gente aceita, você fica assim, né? Igual foi falado hoje, em cima do muro, né? E depois que a gente toma essa decisão de descer as águas,
aceitar o Senhor, né, como realmente nosso Senhor único da nossa vida. A partir daí, tudo vai mudando na nossa vida, né? São fases, fases, né, que nós passamos. E assim, graças a Deus que eu consegui ainda, um pouco assim, da minha mocidade, servir o Senhor. Não foi muito tempo, né, mas assim, deu pra mim aproveitar um pouco, né, e acho que eu estava, não lembro agora quantos anos, mas eu estava com uns 20 e poucos anos que eu aceitei o Senhor. E assim, não jamais imaginava, né, estar dentro da casa de Deus, né. Nem imaginava, nem fazia ideia, porque os meus pais não eram, né. Eu lembro que a minha mãe, ela levava a gente na igreja, mas ela tinha os dois lados dela, ela levava nós na igreja e levava nós nos candomblé também, né. Aonde a minha mãe ia, ela levava a gente, nós três. O meu pai não, já foi mais caseiro. Ele não gostava muito de sair, mas a minha mãe, onde ela estava, os três pequenininhos estavam junto com ela, onde fosse que seja. Na loja, no mercado, no zoológico, no rio, no passeio, no churrasco. Minha mãe não deixava a gente. Na igreja, na casa de macumba, no candomblé. Eu lembro, né, que ela ia nesses lugares assim, tinha uma mulher vestida de branco, e ela começava a se mexer toda, e tinha uma bola de pedra, um monte de pipoca no chão, né? Mas assim, quando eu fico lembrando, assim, eu falo, meu Deus, como Deus é bom, né? Deus é bom porque sabe lá qual destino que a gente ia ter, né? Porque a minha mãe, ela ia nos dois lugares, né? E fazia trabalho nas florestas, nós ia lá também junto com ela, levava as coisas, bebida, galinha, mas a gente é criança, né? Só que eu lembro tudinho, sabe? Assim, não esqueço disso na minha mente jamais, né? O Senhor faz a gente lembrar essas coisas, né? Pra gente lembrar de onde foi que a gente saiu, né? Pra gente lembrar de onde a gente saiu, né? E que Deus tem um propósito em todas as coisas, né? Mesmo assim eu glorifico a Deus e louvo a Deus, né? Pela minha vida, pela minha mocidade, né? Depois que o Senhor me chamou pela graça dele, né? Nós começamos a servir ao Senhor, né? E aqui estamos até hoje, assim, e Deus tem feito realmente maravilhas, né? Eu, sim, tinha muito medo do meu pai, né? Muito medo. Mas ao mesmo tempo que eu tinha medo, ele deixava a gente ficar livre, assim, né? Porque depois teve uma época que ele deixava a gente sair, né? Mas mesmo assim, eu fui uma filha assim que eu tinha muito medo, mesmo sem conhecer a palavra de Deus, né? E depois que a gente conhece ainda mais, aí que a gente fala, não, então não estava certo, né? Precisamos temer a Deus, para que realmente os nossos caminhos fluem, né? Para que as bênçãos do Senhor venham até nós, como aqui está falando aqui na palavra, honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. É um segredinho que Deus passa para a gente, para os filhos, né? Porque muitas das vezes a gente não entende nossos pais, né? A gente não compreende, fala, por que meu pai não deixa eu fazer isso, não deixa eu fazer aquilo? Hoje, depois de casada, eu compreendo todo o processo que meu pai passava comigo, né? E todo filho tem o seu momento de rebeldia, né? Naquela época eu não entendia muito bem, tem uma época até eu arrumei minhas malas para eu ir embora de casa. Vou embora de casa, essa pessoa como. Mas tudo é o processo, né, gente? A gente é adolescente, eu sei como é que é, né? E eu queria sair, meu pai não deixava eu sair. E a minha mãe já estava aqui no Japão, né? Com 10 anos de idade ela veio e nós ficamos com meu pai. E assim, era meu pai que cuidava da gente e os nossos vizinhos, né? Que cuidava, tinha uma senhora lá do lado e cuidava da gente, né? E Deus, né? Eu não sabia que não existia Deus, né? Mas Deus estava cuidando já, né? De nós, porque ao mesmo tempo que a mãe levava a gente pro outro lado, ela levava também na igreja também. Eu não entendia muito a cabeça dela, né? Ela levava a gente também na igreja, lembro que a gente ia na Deus e Amor. Lembro das tiazinhas com os cabelão, com os roupão, tudo com, né, dobrando o joelho, assim, orando. Eu lembro que eu falava que era a igreja da revelação, né? Porque lá tem um monte de revelação, né? Aí eu falei, acho que o pessoal adivinha bastante as coisas, né? Aí tem uma vez que o pastor falou, quem quer aceitar Jesus? Aí foi nós todos lá na frente, né? A mãe falou, vamos lá receber a oração, vamos, né?
não sabia. A gente vai só levantar a mão e foi, e ficou os pequenininhos tudo lá na frente, né? Para a revelação. Mas eu creio que já era um projeto de Deus, né? Já era um projeto do Senhor, né? Em tudo o Senhor tem um propósito. Nada na nossa vida, nada acontece em vão, né? Tudo Deus tem um propósito. Só que assim, só vai clarear as coisas lá na frente. Depois que as promessas de Deus começam a se cumprir na nossa vida, né? Enquanto não se cumprem, a gente realmente não entende muitas vezes as coisas, não compreende, né? E acha que aquilo, nossa, é um sofrimento. Fala, nossa, que horror. Mas não é, Deus cuidando da gente. É os nossos pais zelando pela nossa vida, né? Então, o jovenzinho que está começando agora, né? Seja sempre obediente ao pai de vocês, porque ele sabe o que é melhor, né? É igual Deus, ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Muitas das vezes não compreendemos, como foi louvado aqui hoje também nos louvores, não compreendemos o caminho do Senhor, os planos dele, mas vocês podem ter certeza que o que Deus tem para a nossa vida é muito bom, né? A gente não pode nem imaginar, não pode nem pensar, nem calcular o que é que Deus tem para a nossa vida, porque são coisas grandes, né? Que são vistos, mas são no reino espiritual mesmo. Os nossos olhos, a gente não pode ver, nem imaginar, nem pensar, né? Mas aí teve com 17 anos aí, o Senhor nos trouxe para cá, para o Japão, e aqui começou a jornada, né? Foi aqui que eu aceitei a Cristo, né? E assim, depois para lá foi só bênçãos e mais bênçãos, né? Bênçãos e mais bênçãos. Claro que teve os momentos ruins, mas assim, eu louvo a Deus, glorifico a Deus, que aqui neste lugar que eu comecei a ter experiências com Deus, né? Em 2010 eu vim de férias do Brasil, foi quando eu conheci os pastores lá na casa da minha tia Genilda, né? Eu vim só para passar as férias e acabei ficando, né? Eu até comentei, né? No dia que eu vim, mas eu ia só passar as férias aqui, eu não ia ficar aqui, né? Porque eu já tinha minha vidinha lá, né? Tinha igrejas, amigos, coisas que eu fazia, era bem ocupada a mente, fazia os cursos e etc. Né? Mas assim, Deus não permitiu que eu voltasse, né? Deus não permitiu. E lá eu estava morando na casa dos meus tios, né? Na época eles até ficaram bravos comigo, né? Porque era para me ter voltado, mas Deus não quis assim, né? Deus permitiu que eu ficasse aqui, né? Eu não sabia qual era o plano do Senhor, qual que era o propósito, né? Mas eu confiei no Senhor. Tive que renunciar a muitas coisas. Nós jovens temos que renunciar muitas das vezes a nossa carne, o nosso eu, porque querer fazer as coisas todo mundo quer, né? Ah, eu quero fazer, é bom, eu vou fazer. É bom fazer, mas a gente não sabe se lá na frente isso vai ser bom pra você, né? Se isso vai te levar pra vida ou vai te levar pra morte, né? Nós temos que refletir e pensar nisso, parar um pouco, né? Sei que a vida é muito corrida, mas tem hora que a gente tem que parar e pensar e analisar, né? Será que eu estou fazendo isso vai ser bom ou não? Será que realmente eu quero ter experiência com Deus verdadeiramente, como aqui foi falado também, né? Então a gente tem que pensar tudo nisso, e só Deus conhece o nosso coração, né? Mas eu louvo e glorifico a Deus que foi nesse lugar que eu realmente comecei a ter experiências com Deus, né? Deus me deu o dom de visão, de sonho. Me lembro até hoje, o primeiro que Deus me deu, que eu estava nadando num rio muito claro mesmo, né? Deu para mim assim que era o Rio do Espírito Santo de Deus, né? Eu nadava, atravessava assim um caminho longo assim debaixo da água, chegava num lugar e era num hotel, eu pegava e eu falei, pedi a chave do meu quarto. Nossa, mas foi um sonho muito lindo que até hoje eu não me esqueço jamais. Eu glorifico a Deus porque eu não sou merecedora, né? Deus é o Todo-Poderoso, é Ele que sabe todas as coisas, Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, né? Então realmente nós devemos só apenas confiar, né? E adorar Ele, né? E perseverar, que Deus Ele faz a obra, né? Ele usa a gente como ferramenta, né? Nós não somos nada, né? Se tirar o Espírito Santo e a palavra de Deus, o que resta? Não resta nada, né? E Deus Ele está voltando, né? Jesus, cada dia que passa, Deus está voltando. Muito triste saber, assim, das vidas que estão sendo ceifadas lá no Brasil,
Muitos jovens, muitos. Realmente, assim, o meu coração chora, assim, por pessoas que eu nem conheço, mas eu falo, Deus, tem misericórdia. E nós que temos oportunidade aqui, né, de ser livre, adorar a Deus, e nós não fazemos as coisas, né? Nós podemos fazer e muitas das vezes nós não fazemos. E desde a época que eu vim pra cá, já, se eu for contar, vai ser bastante de amigos meus que foram ceifados, que hoje não estão mais aqui na terra. Muitos nem chegou a se casar, ter uma família. Deus levou assim mesmo na juventude. Muitos jovens mesmo. Então, eu glorifico a Deus por este lugar, por essa igreja que dobra o joelho, ora, clama pelo jovem deste lugar, pelas crianças, né, que o Senhor tem nos guardado aqui neste lugar. Quando eu penso assim e oro para trás, falo, Senhor, obrigado, eu tive que renunciar muitas coisas, mas glória a Deus por isso, né? Porque se eu não tivesse renunciado, será onde eu estaria? Que rumo eu teria tomado, né? E graças a Deus, eu sempre obedecendo aos meus pais, com muito temor e muito tremor, e ao Senhor também, né? Obedecendo às ordens do Senhor, sempre debaixo da direção de Deus. Eu sou uma pessoa assim que eu tenho muito medo de sair fora da direção. Tudo que eu vou fazer, eu gosto de estar orando, dobrando meu joelho, apresentando a Deus. Tudo. Porque Deus, Ele é Deus de detalhes, né? Tudo que nós vamos fazer, sempre dobrar o nosso joelho, orar, entregar ao Senhor, que o Senhor sabe de todas as coisas. Deus, Ele é um Deus de exata, né? E Ele entrega aquilo no momento certo, na hora certa. Deus é um Deus assim que Ele supre as nossas necessidades na hora certa. Deus, você está pedindo as coisas, Deus não vai dar para você se você não precisa daquilo agora. Claro. Como na minha vida é assim, né? Na minha vida é assim, eu não faço o que eu quero, mas às vezes eu até tento fazer o que eu quero, mas sempre não dá certo, não consigo. Aí eu falo, deixa Deus guiar que é melhor, né? Vamos ficar debaixo da obediência do Senhor, porque é melhor. Porque se você sair fora, é pior. Vai sofrer, vai se decepcionar, né? E Deus não quer isso, né? Deus é um Deus de amor, como foi falado aqui hoje, né? Deus é um Deus carinhoso, né? Ele só pede que nós sejamos obedientes a Ele, né? Obediente à palavra dele. Será que quer pedir muito? Ser obediente a Deus, né? Não é muito, eu acho, né? Deus faz tanta coisa pela gente, né? Então, naquela hora que você tá ali pensando em pecar, assim, vem a tentação, aí para assim, pensa, meu Deus, será que vale a pena ou não vale a pena? Que nós possamos estar refletindo nisso, né? Nós possamos estar refletindo, porque fazemos muitas escolhas. E através dessas escolhas tem as consequências também. Muitas consequências tem. Eu, graças a Deus, Deus tem me guardado grandemente de muitas coisas que poderia ter acontecido comigo. Se eu tivesse saído debaixo da direção dele, eu não sei o que poderia ter acontecido. Mas como eu sempre tive isso comigo, de sempre estar obedecendo ao Senhor, estar obedecendo aos meus pais, né? Tudo como está aqui na palavra. Não levantar a voz para o seu pai. Porque pai e mãe a gente só tem um, né? Muitas das vezes seu pai está ali falando e você quer brigar com ele, né? Quer ser mais que ele, mas mesmo que seu pai às vezes não seja uma boa pessoa, mas independente, a gente tem que respeitar. É verdade. Nossos pais. Ele é nosso pai, ela é nossa mãe. Foi o que Deus deu pra gente. Se você não quer, não gosta do jeito que seu pai trata você, ora a Deus, né? Ora que tudo vai se resolver. Igual ontem o pastor foi falado aqui para os casais. Creio eu que serve isso também para pai e filhos. Amém. Né? Porque Deus conhece todas essas coisas. Que nós possamos orar a Deus, pedir a Deus sabedoria. Uma das coisas que eu sempre orava nas orações que eu estava no Brasil, eu dobrava meu joelho e orava a Deus na sabedoria, dá entendimento. É verdade. Porque teve uma época que eu fiquei no Japão, depois eu voltei e eu comecei a estudar. E eu não sabia se eu ia conseguir passar nesses testes, né? Porque eu fiquei um tempo aqui no Japão parado, mas graças a Deus o Senhor me arrumou ali naquele lugar.
Eu fiz as provas, os testes e passava em todos, né? Mas ali, sempre orando. Senhor, dá sabedoria, Senhor, dá entendimento, né? Porque é isso, né? Esse é o segredinho para o sucesso, né? Para que a gente possa ter paz nessa casa, nos nossos lares, para que os pais e filhos possam falar a mesma língua, né? Tanto para esposa e esposo também. Esse é o segredo da oração, né? Porque o Senhor conhece todo mundo, conhece o nosso coração. Então, assim, independente do que seu pai faça ou fale, abaixa a cabeça e respeita ele, porque no dia que ele não tiver mais aqui, você vai chorar. Você vai chorar, você vai se arrepender. Eu tinha minha mãe do lado, eu tinha meu pai do lado, e eu fazia isso, aquilo. Batia, xingava, levantava a voz. Não é isso que Deus quer, né? Então que nós possamos, assim, a direção mudou totalmente, né? Porque não era isso que eu ia falar. Mas Deus falou essa palavra, né? E eu falei, amém, vou entregar essa palavra. E é um culto de jovens, né? Então realmente que nós possamos estar obedecendo a palavra e realmente aquele que tem a oportunidade, honrar o seu pai e a sua mãe, né? Porque você não sabe o que seu pai passa, o que a sua mãe passa para trazer o alimento para dentro de casa, como que é o dia. A gente é criança, não entende essas coisas. Eu não entendi, eu falo por mim, porque eu não entendi. Eu só sei que meu pai saía para trabalhar e chegava só de noite, né? Então, nem sabia o que era o trabalho. Você sabia só que tinha pão, né? Aí que a gente começa a valorizar as coisas. Só que tem muitas pessoas que não vê isso e depois se arrepende, né? Depois o pai e a mãe não tá mais. Então, para que isso não venha acontecer, para que você não venha se arrepender tarde, ainda há tempo, né? Ainda há tempo. Você que tem os seus pais do lado, ainda há tempo. Honre eles, ame eles, como o Senhor nos ama. Amém? E seja realmente totalmente obediente a eles, porque eles sabem o que é melhor para você, né? Muitas das vezes eles falam as coisas para dar livramento para nossa vida, né? Assim como Deus faz com a gente, né? Deus nos ama e muitas das vezes Ele fala não, porque Ele está dando os livramentos para nossa vida, não é porque Ele não gosta de você. E eu achava isso, que meu pai não fazia as coisas porque ele não gostava. Eu falei, não, aí hoje eu falo, meu Deus, como meu pai me ama. Muito, assim como o Senhor nos ama e tem ciúme de nós também, né? Deus nos ama muito e tem muito ciúme de nós. Então, assim, que nós possamos estar refletindo essa palavra aqui, né? Glorifico a Deus por essa palavra, né? Que nós realmente possamos estar refletindo. Eu não sou pregadora, mas eu só trouxe aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Glória a Deus. Né? E Deus usa as pessoas conforme Ele quer, no dia que Ele quer. Quem somos nós para falar alguma coisa? Né? Quem somos nós? Quem sou eu? Eu não sou nada, gente. Eu não sou nada, mas eu oro para que Deus dê entendimento, dê graça. E que o Senhor venha mostrar realmente o propósito dEle para nós. O plano que Ele quer que nós façamos. Né? Que nós não possamos mais perder tempo, porque não há mais tempo para perder, né? Verdade. Não tem mais tempo. Já está chegando já, né? Verdade. Cada dia mais está chegando. E o pessoal só brincando. Né? Mas Deus está soltando a cordinha dele, né? E está avisando, né? Já há bastante tempo, né? Todos que sobem aqui praticamente estão falando quase a mesma coisa. Deus está avisando. Que nós possamos ser sábios e aceitar, né, essas palavras de Deus. Amém. E obedecer a Ele, né? Porque depois vai chegar um tempo que não vai ter mais, né? E depois para se arrepender já vai ser tarde. Então, que nós não possamos não perder a nossa salvação. Sempre estar orando, estar buscando a Deus, clamando ao Senhor. Amém? Amém. E que Deus possa estar abençoando vocês grandemente. E eu agradeço por essa oportunidade. Vamos chegar.